Radioatividade, parte 1. O que é radioatividade? É uma propriedade, um fenômeno que alguns elementos têm de emitir espontaneamente partículas ou radiação eletromagnética em decorrência da instabilidade que existe dentro do seu núcleo, por conta da quantidade de prótons e nêutrons existentes dentro do núcleo atômico. Existe a necessidade desse núcleo fazer a emissão de partículas ou de radiação para se transformar num núcleo mais estável, ok? Então, ele emite radiação para se transformar em outro elemento mais estável. A palavra radioatividade ou radiatividade quer dizer atividade de emitir raios, ok? Aplicações da radioatividade. Nós temos a aplicação industrial, né, na medicina e também na ciência. Na aplicação industrial, nós podemos citar, por exemplo, a produção de energia através das usinas de fissão nuclear. Na medicina, nós temos os raios X, a radioterapia, né, utilizada no tratamento do câncer. E ainda temos aqui a irradiação de alimentos, né, para matar os fungos e as bactérias, para que esses alimentos tenham um tempo de prateleira maior. Então, aqui ao lado, olha, eu coloquei uma tabelinha em que você observa vários produtos, ok? O tempo que eles durariam nas prateleiras dos supermercados sem a irradiação e com a irradiação. Por exemplo, o alho, né? O alho duraria 4 meses sem radiação. E com a radiação, ele dura 10 meses. Okay? Ó, a banana, 15 dias sem a radiação, 45 dias com a radiação. Okay? É uma tabela bem interessante. A maioria dos produtos que nós consumimos, que nós compramos nos supermercados, são irradiados antes de chegarem às gôndolas. Aqui nós temos os elementos radioativos que são encontrados dentro do nosso corpo, né? Por exemplo, na glândula tireoide nós temos a presença do iodo 131, no fígado nós temos a presença do cobalto 60, carbono 14 nos ossos, fósforo 32, nos músculos, potássio 40, nós temos o urânio 238 nos nossos pulmões. Então, dentro do nosso corpo, nós temos vários elementos químicos que são radioativos. Natureza das emissões. Logo depois da descoberta da radioatividade, Ernest Rutherford ele realizou esse experimento para descoberta, né, das principais partículas ou radiação, principais radiações que a gente estuda dentro do assunto da radioatividade. O que Rutherford fez? Ele pegou um cubo de chumbo, ok, com um orifício no meio, porque o chumbo não permitiria que a radioatividade vazasse, né, em outras direções, vazaria apenas na direção do orifício, ok? Ele colocou 2 placas fortemente eletrizadas, uma com carga negativa e a outra com carga positiva, ok? Formando assim um campo elétrico capaz de desviar, né, a trajetória dessas partículas. E aqui ele colocou uma tela fluorescente. O que ele percebeu nesse experimento? Ele percebeu através do brilho, né, da iluminação dessa tela, ele percebeu a presença de 3 tipos de radiação. Uma que foi atraída pela placa negativa, uma que foi atraída, sofreu desvio em direção à placa positiva, e uma que não sofreu nenhum tipo de desvio. Aquela que sofreu desvio para a placa negativa ele chamou de alfa, a que sofreu desvio para a placa positiva ele chamou de beta, e a que não sofreu nenhum tipo de desvio, ele chamou de gama. E aí, olha só, as 3 principais, não existem só essas, existem outras, mas essas são as principais. Então, nós temos
A radiação alfa, ou também pode ser chamada de partícula, porque ela é matéria, ok? Então, a radiação alfa, ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio, por quê? Olha só, aqui está a representação da partícula alfa. Ela tem 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico, semelhante ao núcleo de hélio, ok? Ela tem carga positiva, ok? A velocidade dela é cerca de 5% da velocidade da luz. E por conta disso, e por ser uma partícula pesada, ela tem um baixo poder de penetração, ok? Ela não consegue penetrar na pele, por exemplo. Já a partícula beta, ela é um elétron emitido de dentro do núcleo. E aí você pode perguntar, né? Como assim, professora, o elétron pode ser emitido de dentro do núcleo, sendo que no núcleo só tem prótons e nêutrons? Admite-se o seguinte: o que é um nêutron? Um nêutron nada mais é do que a junção de um próton com um elétron, tá? Então, eles se fundem. Então, quando a partícula beta ela vai ser emitida, esse nêutron se desintegra. Ele se desintegra em próton, elétron, o elétron vai embora, ok? E também uma outra partícula chamada neutrino. E esse neutrino é uma partícula que não tem carga e praticamente não tem massa, ok? Então, aqui está a representação da partícula beta, ok? Como ela é um elétron, então o número atômico aqui fica como sendo -1. E como a gente sabe, elétron não tem massa, portanto, 0, ok? Ela já tem cerca de 90% da velocidade da luz, portanto, ela já consegue penetrar no corpo humano, já consegue fazer grandes estragos, ok? Dependendo da exposição. E é considerada com médio poder de penetração, ok? Já a radiação gama. Gama não pode ser chamada de partícula, ela tem que ser chamada de radiação. Por quê? Ela não é matéria, ela não tem massa, ela não tem número atômico, ela é uma onda eletromagnética, ok? Então, radiação gama. Então, aqui está a representação dela, 0 de número atômico e 0 de massa, ok? Ela tem exatamente a velocidade da luz. Então, você imagina algo vindo na sua direção com a velocidade da luz. Portanto, ela vai ter um grande poder de penetração. Aqui nessa imagem, nós temos a comparação, né? Ó, número 1 é a partícula alfa, o número 2 é a partícula beta e o número 3 está representando a radiação gama. Então, olha só, nós temos aqui ó, um pedaço fino de papel, tecido ou metal. Então, você percebe que a partícula alfa ela não consegue atravessar. Já a beta, ela já consegue atravessar, mas ela já fica retida numa chapa de metal, ok? Um pouco mais grossa. Já a radiação gama, ela passa tanto pelo papel quanto pela chapa, mas ela pode ser retida por uma boa espessura de chumbo, ok? Ou concreto. Leis da radioatividade. O que acontece quando um átomo emite uma partícula alfa? Olha só, nós vimos que a partícula alfa ela tem 2 nêutrons e 2 prótons, ok? Portanto, olha, somando aqui dá 4 unidades de massa, certo? Então, olha só, toda vez que um elemento emitir partícula alfa, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em outro elemento? Vai. Olha só, aqui X está se transformando em Y. Por quê? Porque está mexendo no número atômico, certo? Mudou o número atômico, mudou o elemento químico. Como você tem a saída de 2 prótons, então o novo elemento químico vai ter o quê? Z menos 2 unidades, ok? E a massa desse novo elemento vai ser a massa menos 4 unidades. Aqui tem um erro. Olha só, aqui tá bem certinho, olha só. Então, você tem X se transformando em Y. Então, massa,
A menos 4 e número atômico ou número de prótons Z menos 2. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o rádio. Rádio alfa emissor. Ele está emitindo partícula alfa. Então, ele vai se transformar em outro elemento químico. Qual vai ser a massa desse novo elemento? Você vai fazer 226, que era a massa do rádio, menos 4 unidades que saíram de dentro do núcleo. Então, 226 menos 4, 222. Número atômico. 82 de número atômico menos 2 vai dar 86. Aí você vai na tabela periódica e você vai chegar à conclusão, então, de que o novo elemento químico é o radônio. Ok? Aqui mais um exemplo. Nós temos o polônio. Polônio também, alfa emissor. Então, toda vez que a partícula alfa é emitida, você vai diminuir 4 unidades da massa e 2 unidades do número atômico. Então, 210 menos 4, 206. 84 menos 2, 82. Então, vai na tabela periódica e você vai chegar à conclusão que o elemento que tem número atômico 82 é o chumbo. Então, aqui a gente tem um exercício que vem falando a respeito do elemento radioativo tório, ok? Diz que o tório, ele é um alfa emissor, olha só. O tório 228, ao emitir partícula alfa, se transforma em um átomo de rádio. E ele quer que determinemos o número atômico e a massa do radioisótopo produzido por esse decaimento. Então, tá aqui, ó, tório, ele já deu o dado de que o número atômico é 90. E aqui, olha só, nós sempre falamos em isótopos, né? Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, ok? Por exemplo, se você for observar a tabela periódica e você procurar tório, você vai perceber que na tabela periódica você tem 232. Então, assim, você tem átomos do mesmo elemento químico, porém com números de massas diferentes. Então, como é que a gente representa isso? Você sempre vai colocar o símbolo do elemento, hífen e a massa dele, ok? Então, toda vez que você tem o símbolo do elemento seguido de determinado número, esse número está indicando a massa desse isótopo, ok? Então, esse isótopo é o tipo 228, tem 228 de massa. Então, número atômico 90, ele emite uma partícula alfa, portanto, 228 menos 4, 224. 90 menos 2, 88, ok? Segunda lei, também conhecida como Soddy, Fajans e Russell. Então, olha só, aqui nós temos a emissão de uma partícula beta ou uma radiação beta de dentro do núcleo. Como eu acabei de falar para vocês, né? Como é que pode um elétron ser emitido de dentro do núcleo? Um nêutron nada mais é do que a fusão de um próton com um elétron, ok? É a fusão. Então, quando a partícula beta vai ser emitida, o que acontece? Esse nêutron se desintegra, ok? Então, ele se transforma novamente em próton, elétron e uma terceira partícula chamada neutrino, que não tem praticamente massa nenhuma e também não tem carga, ok? Então, o que acontece? O próton permanece no núcleo, enquanto que o elétron vai embora, ok? Então, toda vez que um elemento, um átomo, emitir partícula beta, o que vai acontecer? A massa do novo elemento vai permanecer a mesma, não muda. Por quê? Porque o elétron não tem massa, o elétron foi embora e o próton permaneceu. E a massa do nêutron e do próton é relativamente igual. Então, não muda a massa atômica. Porém, quando o nêutron se desintegrou, houve a formação do quê? De um próton, certo? Houve o surgimento de um próton. Então, esse próton precisa ser somado. Então, o que você vai fazer? O novo elemento vai ter Z, ou seja, o número atômico de X, mais uma unidade, ok? Por exemplo, olha só, bismuto.
o bismuto é beta emissor, ok? Então, toda vez que a partícula beta é emitida, a massa atômica não muda. Porém, o que acontece com o número atômico? Quando a partícula beta foi emitida, ficou um próton a mais dentro do núcleo, então ele precisa ser somado. Então, o novo elemento vai ter a mesma massa, 210, porém, a gente vai aumentar em uma unidade o número atômico. Então, de 83 passa para 84. Aí você recorre à tabela periódica e vai descobrir que o elemento que tem número atômico 84 é o polônio.